Seja bem-vindo ao Trail Tropical. Nesse podcast, conversamos com pessoas que compõem a cena de corrida de montanha no Brasil, com o objetivo de conhecer os bastidores delas, nos inspirar com suas histórias e aprender com suas experiências para que possamos nos tornar corredores de montanha cada vez melhores, curtindo esse processo cada vez mais. No episódio de hoje eu recebo o Gabriel Klauberg, nutricionista esportivo, triatleta e também apaixonado por trilhas. A gente começa falando sobre o que fez ele sair do asfalto e encarar as montanhas e como foi essa primeira experiência no trail running correndo na Mountain Dew, costando o Santinho. Ele também compartilhou como foi a sua estreia em provas longas nas ultramaratonas das montanhas, com os 55 km da Mons, e como ele enxerga as diferenças de esforço entre o triatlo e o trail running, tanto na parte física quanto mental. Claro que a gente também falou sobre nutrição e aí o papo ficou ainda mais interessante. Discutimos a estratégia de high carb, alto carboidrato para o endurance, os erros mais comuns que os corredores cometem em provas longas e ele compartilhou a estratégia que ele utiliza para treinar os seus atletas, pacientes, a conseguirem tolerar mais carboidrato durante as provas. Ele ainda tem uma história de superação que é incrível. No meio disso tudo, o Gabriel passou por uma cirurgia cardíaca de ponte de safena há 2 anos. Ficou meses parado e voltou com tudo, completando 3 provas de Ironman 70.3, uma maratona e até uma ultramaratona, depois dessa recuperação. Conversamos sobre o impacto dessa fase na cabeça dele como atleta e o que mudou em sua mentalidade desde então. Foi um papo que misturou ciência, montanha, superação e paixão pelo esporte. Espero que curta essa conversa com Gabriel Klauberg. Só mais uma coisinha antes de irmos para a conversa, que no primeiro minuto tivemos um pequeno probleminha ali com a conexão e a qualidade do microfone do Gabriel ficou um pouco inferior. Dá para escutar normal, mas ficou um pouco pior a qualidade. Mas logo conseguimos consertar e antes do minuto 3 da conversa já voltou e ficou bem melhor. Gabriel Klauberg, seja bem-vindo ao Trail Tropical. Muito obrigado, agradeço aí o convite e a oportunidade de estar aqui e bora pra cima. Cara, tu já se aventurava aí no triatlon, né? Mas eu queria saber de ti o que te fez olhar para as trilhas e decidir aí que era a hora de experimentar o trail running. O que foi que despertou essa vontade em ti? Massa, cara. Eu comecei no trail, foi até ao acaso, por causa de uma prova de triatlo. Eu fiz ano passado o Fodax Solo Point 5, que é uma prova de triatlo com subida, né? Um triatlo extremo. E na parte de corrida tinha uma prova ali, né, de trail. Então eram 21 quilômetros com altimetria, com cascalho, um terreno off-road. E ali eu decidi que é interessante esse negócio aí. E eu falei, eu quero me preparar bem para essa prova. Eu quero chegar lá entendendo o que eu vou ter que fazer, né? Nunca tinha corrido, treinado de fato trail, só, né, me aventurado em algumas trilhas indo para praia, alguma coisa assim. E eu decidi que queria chegar lá, né, mais preparado. E daí eu comecei uma preparação para algumas provas X. E no meio do caminho, até antes de chegar no Fodax, eu já tinha inventado mais outras provas de trail. E assim eu comecei nesse mundo de loucuras aí. E a tua estreia aí nas provas de trail foi no Mountain Dew, né? Uma prova clássica aqui que a gente tem no Brasil, né? Tem em outros lugares aí também. E lá do Costão do Santinho, em Florianópolis, né? Como que foi esse contato para ti, primeiro contato aí real com a modalidade? Tu lembra de algum momento específico da prova aí que te marcou? Cara, foi bem legal porque eu conheço o Mountain Dew há muito tempo, coisa de quando eu era criança, assim, fazia natação e via as placas. Tinha na natação que eu fazia, eu lembro que tinha assim umas placas do Mountain Dew e tal. Só que era uma coisa muito distante, não fazia nem ideia direito, né, do que era de fato e tal, né, nessa época. E eu escolhi realmente essa prova por ser perto de casa, né? Então eu moro aqui na ilha, moro no sul da ilha, a prova é no norte da ilha, mas, né, muito próximo pra gente. E foi uma prova bem legal, foi uma estreia bem legal. Eu não consegui desempenhar tão bem quanto eu queria, mas foi uma estreia, né? Não fazia ideia do que estava ali pela frente, estava treinando há pouco tempo. E eu acho que o que mais chocou na prova lá foi as dunas, tem bastante dunas ali, e isso até hoje para mim do trail, de qualquer prova ali que envolva, né, um terreno off-road é o que eu mais odeio. Eu não gosto tanto de correr nas dunas, eu prefiro a trilha mesmo, o barro, né, a mata, enfim. E acho que é ali que o negócio pegou e foi onde eu mais senti, assim. Acho que não existe ninguém que gosta de correr em dunas, né, cara? Eu acho que, assim, tem que ser estudado se alguém disser que, porra, eu curto correr em duna, né? Que é um negócio cruel, assim, né? Tá Sempre louco. que tem.
E tu falou que tu curte mais essa parte de mato, de lama aí. Ano passado tu fez tua estreia aí na Mons, né? Estreia, na verdade, nas ultramaratonas, assim, né? Na Exato. Mons, e ano passado foi um ano que tava um clima bem difícil lá, né? Chovendo a maior parte do tempo, assim, e, né, eu imagino que deve ter sido difícil a tua estreia nessa distância lá. Como é que foi pra ti essa prova? Cara, tava um clima 100% hostil, né? A galera do 104 largou no dia anterior, deu poucos minutos, começou a chover. E eu acho que dali pra frente foram poucos momentos que não tava chovendo forte durante a madrugada, enfim. E eu acho que isso pegou bastante na questão do terreno, né? Tava muito molhado, muita lama. Eu tava me preparando para fazer uma prova próxima de 12 horas, queria até fazer abaixo de 12 horas. Acabei fazendo para 13 horas e 50, então piorou bastante o tempo. Não rendia, né? A subida não rendia, a descida rendia menos ainda. A descida é um ponto que eu tenho de facilidade, assim, eu sou um pouco maluco, eu gosto de me jogar nas descidas e não dava. Cara, não dava, tinha que segurar nas árvores, tinha que cair de bunda no chão, tinha que aceitar escorregar. E isso acabou baixando bastante, né, o tempo ali, baixando o pace, no caso, aumentando o tempo. Mas assim, foi uma prova muito massa. Eu gosto de estar ali, né, nessa conexão, enfim. E mesmo com todos os perrengues, todos os cortes, tudo que aconteceu, foi uma baita prova, cara. Foi uma baita experiência que eu já não vejo a hora de voltar, assim. E tu comentou aí que deu 13 horas e 50, então, né, de prova. Eu imagino que deve ter sido a tua prova mais longa, assim, né? Que tu Foi. já, prova de endurance, assim, mais longa, né? Foi a mais Como... longa e espero que seja mais longa do que o meu Ironman desse ano. Bom, eu quero falar mais sobre esse Iron Man aí depois, mas antes eu queria ouvir de ti quais são as diferenças que tu percebe, assim, no quesito de esforço que tu coloca numa prova de trail, uma ultramaratona, né, de trail, e uma prova de triatlo, assim, né? O triatlo, cara, tem a obviedade aí de três modalidades diferentes, né, que eu acabo usando, né, músculos diferentes também, mas na tua percepção de esforço, no cansaço mental, o que que tu vê como as principais diferenças aí entre as modalidades? Cara, eu acho que um ponto mental é muito importante, de diferente, porque assim, no triatlon tu tá numa intensidade de geralmente média ali, 100% do tempo praticamente, né? Tu nunca consegue, só se for provas muito curtas, né? Um sprint talvez ali, que é uma prova bem curta, tu consegue realmente botar a intensidade lá para cima. Mas um 70,3, um meio Iron, um Iron, né? Que são distâncias ali que tu vai fazer mais ou menos, sei lá, 5 a 10 horas ali uma prova normalmente, é difícil tu botar uma intensidade muito alta, né? Então tu fica ali num Z3 meio constante e é isso. Na Ultra, o que eu senti, né, são muitos altos e baixos. Então, às vezes tu tá ali num plano, tu tá entregando um pace X, daqui a pouco tu começa a subir, tu pode estar mais cansado subindo, mas muito mais lento, coração batendo diferente, então acho que tem muita variação, né, de batimento e tudo mais, e também a parte mental, né, como eu falei, que no triatlon tu está ali sempre naquela constante, então tu consegue meio que estar viajando, né, sempre. No trail, eu acho que quando tu começa a subir, começa a estar lento ali, tu começa a pensar muito mais. Eu acho que ali tu pode se perder bastante se tu não tem uma mente meio blindada, né? No meu caso, eu consigo me concentrar bem, eu consigo ter essa mente bem focada, mas eu acho que alguém que está ali meio que ainda não está lapidado, ainda não está blindado, pode sofrer um pouco mais, talvez, no trail, nesse sentido. Mas, cara, são dois esportes que se complementam, assim, eu acho que eu consigo falar assim, porque a gente gosta de levar o corpo ao extremo, né? E as duas modalidades te permitem isso, então a gente gosta. É, não, é bem legal isso, porque realmente quando a gente pensa na corrida em si, a gente tende a pensar que, pô, beleza, é só a corrida ali que eu preciso treinar e o triatlo, eu tenho que treinar três coisas diferentes. Às vezes a parte, eu imagino que talvez a parte do desgaste da preparação, acho que deve ser maior no triatlo, assim, né? Mas realmente no dia da prova ali, eu acho que né, talvez até o triatlo dá uma aliviada por causa desse sentido, assim, né? De ser três modalidades diferentes, tu usa grupos musculares, né? Tu distribui essa tensão ao longo, né? De mais músculos, assim, e essa questão aí, talvez, que tu comentou, né? Do esforço mais contínuo ali, né? Tá sempre no mesmo esforço. Claro que na mente, às vezes vai mudando, né? Às vezes fica um pouco mais cansado, às vezes menos, assim, flutua um pouco, assim, mas
Eu imagino que essa parte deve ser um pouco mais tranquila, não dizendo que é mais fácil, né? Não estamos aqui para só Exato. comparar os dois, assim, mas acho que tem esse fator aí, é interessante de ouvir de ti, né? Qual que, só por curiosidade, qual dos três aí do triatlo que tu tem mais facilidade, assim? Tu notou alguma diferença, assim, depois que tu começou a se dedicar também a mais a corrida no treino, assim? Cara, a minha maior facilidade tá aqui atrás é a bike, é o que eu mais gosto de fazer de fato. Eu vim da bike, né, na verdade. Eu antes de treinar triatlo, eu gostava de dar umas bandas de bike, enfim, sempre esteve na minha vida. E o meu pior, por curiosidade, é a corrida. Então, realmente, o trail ele acabou me melhorando de certa forma na corrida por estar mais forte, né? Pegando mais subidas e tudo mais. Então, acredito que quando a gente treina numa dificuldade e depois vai para uma coisa que seria, entre aspas, né, mais fácil ali, uma prova mais plana, eu acabo desempenhando um pouco melhor por, né, estar um pouco mais já treinado ali nesse sentido. Mas ainda é um calcanhar de Aquiles ali para mim, a corrida é o meu pior, digamos assim. Mas não por isso eu não gosto tanto de correr. Eu gosto pra caramba de correr mesmo, sofrendo mesmo, geralmente não sendo tão bom. Mas daí nas logísticas, né, de prova eu tento sempre fazer uma natação ok, uma bike boa e uma corrida o melhor que eu tiver, sabendo que bastante gente vai me passar provavelmente na corrida. Então eu tenho que tirar lá na bike para tentar não perder tanto na corrida. Ah, boa. Essa parte de estratégia aí do triatlo deve ser interessante, né? Porque tu se Sim. força, né? Na verdade, tu é forçado a ter que ter uma estratégia muito certinha, né? Nas ultras, nos trails, assim, acaba que, né, é bom que tu tenha uma estratégia ali, mas se tu não tiver, não vai ser o fim do mundo. Claro, talvez vai ser mais difícil se tu quer estar na ponta e vencer a prova, mas tu consegue fazer uma prova legal, às vezes, sem ter que ter uma estratégia muito certinha. No triatlo, eu imagino que seja praticamente impossível, assim, né? Se tu não tiver com tudo certinho ali, dificulta muito, assim, né? No dia a dia. Tudo é treinável, né, cara? Então a gente vai entendendo também o nosso corpo. Eu sei, por exemplo, que eu não tenho uma corrida tão rápida, então não adianta eu chegar no dia da prova e querer, né, sair da bike, que eu já tô cansado, e fazer uma corrida que eu nunca fiz na vida, né? Então a gente tem que entender também os nossos limites e para o que estamos treinando, né? Para chegar no dia e conseguir reproduzir. Então, por exemplo, agora para uma próxima prova aí, né, o Ironman que eu estou treinando, a gente já sabe que a bike é muito importante lá, tem bastante altimetria e tal, então a gente está macetando a bike, estou treinando muito volume, fiz 2 horas hoje, tem 5 horas amanhã e assim vai, então, porque eu sei que é uma facilidade para mim, então, né, já que estamos melhor na bike, vamos caprichar para tentar tirar um tempo ali, e a maratona eu já sei que, né, um calcanhar de Aquiles para mim, então vai ser o que sobrar de energia mesmo, não deixando de treinar, obviamente, mas a gente sabe que, né, em 10 semanas não tem como melhorar absurdamente ali na corrida, então é manter um volume legal para chegar lá e fazer uma prova boa e é isso que temos. E, cara, sempre que eu tenho alguém que é nutricionista, né, como convidado aqui no podcast, eu gosto de entrar nesse assunto também, né? E tu também acaba trabalhando mais com isso, né? No teu Instagram lá, tu deixa claro, né, que tu gosta de trabalhar com nutrição pro endurance, assim. Então, eu imagino que tu deva atender bastante, né, atletas também. E hoje em dia muito se fala aí sobre o high carb, né? O pessoal tá testando os limites realmente do quanto que a gente consegue colocar de carboidrato, né, no nosso corpo antes de explodir de alguma forma, assim. E eu queria ouvir de ti qual que é a tua visão sobre isso, né? Esses altos volumes de carboidratos que as pessoas têm usado, principalmente no ciclismo, né? Tu comentou que é o que tu mais gosta, eu imagino que tu deva talvez até acompanhar, assim, né? Os tours de ciclismo também. E é no ciclismo geralmente que tem mais pesquisa sobre isso, que o pessoal tá realmente lá na ponta, né? Explorando esses limites, assim, e 140, 150, 160 gramas de carboidrato por hora. E eu queria, qual que é a tua visão sobre isso? Tu acha que é algo que realmente a gente, às vezes como amador, pode testar também? Ou é algo que fica mais, talvez, para os atletas de elite? Qual que é a tua visão como profissional da área? Perfeito. Cara, quem me conhece sabe que eu sou carb lover, então assim, eu nunca vou restringir um atleta que está buscando performance, né? Mesmo que seja um atleta, às vezes, baixando peso, a gente usa uma estratégia de uma distribuição legal de carboidratos para ele desempenhar bem. Mas, claro, de acordo, né, com cada intensidade de cada pessoa. Então, não adianta a gente querer botar a mesma coisa que o cara que está fazendo um Tour de France num treino nosso de meros mortais, né? Não dá para copiar exatamente o coleguinha, mas proporcionalmente, claro que a gente pode tentar testar, né? Eu faço isso muito com os pacientes. A gente vai testando o que cada um aceita.
o principal ponto, que é a difícil aceitação, é o ponto gástrico, né? Então, a grande maioria das pessoas não consegue chegar ali a 90, 100 gramas de carbo por hora, porque provavelmente vai dar algum piriri ali e não vai aceitar tão bem. É treinável, né? A gente consegue ir subindo e adequando o nosso estômago ali a aceitar uma quantidade maior, mas cada um tem o seu limite. E claro, com a ajuda de um profissional, cara, faz total sentido a gente testar e ver o quanto aquela pessoa entrega, né, com uma quantidade maior ou menor de carboidratos. Eu já testei volumes mais altos para mim, mesmo gostando muito, mas para mim o máximo que eu cheguei ali de conforto foi algo perto de 80 gramas de carbo por hora, né? E é uma coisa que me deixa confortável. Já fiz 100, já fiz um pouquinho a mais de teste, gosto muito de testar coisas comigo também, mas para mim, pelo menos na época com as marcas X, enfim, não casou tão bem. Então, também esse é um ponto que é interessante. Marca, sabor, quantidade por hora, momento de preparação, como que está teu estômago naquele momento, né? Porque às vezes está um pouco mais frágil, às vezes está um pouco mais tranquilo. Tudo isso é moldável e, claro, com a ajuda de um profissional faz total sentido testar e tentar levar o teu corpo ao máximo que realmente ele pode entregar, né? Isso é interessante, assim, né? Porque realmente, às vezes a gente vê o pessoal lá do Tour de France, lá, os caras consumindo 140, 150, daí a gente pega os mesmos, quer dizer, a gente pega os géis que a gente tem aqui e tenta, Sim. né, colocar aquilo ali, cara, é receita pra, né, dar um piriri, alguma coisa assim. Então, realmente é tudo, a gente tem que tentar adaptar pro nosso contexto também, assim, né? Quais são, talvez, algumas formas que tu trabalha com os teus pacientes, né, com os teus atletas aí para tentar ir aumentando aos poucos ou ter uma boa estratégia para formar uma boa estratégia na hora da prova, né? Porque a gente sabe que, pô, se tu não faz uma boa estratégia, tanto para um lado como para o outro, né, tanto com pouco reposição de eletrólito, de carboidrato, como com muito, pode dar ruim assim, né? Então, qual que é uma forma que tu trabalha com os teus atletas aí para tentar fazer uma estratégia de prova que vai ser legal ou talvez ir adaptando o corpo dele? Tem alguma estratégia que tu utiliza para isso? A gente chama isso de train the gut, né? Que seria treinar o teu intestino, treinar o teu sistema gastrointestinal. Eu sempre desenho de trás para frente. Então eu pego lá o dia X, né, o dia D lá da prova da pessoa, e a gente vê quantos longos ou quantos treinos específicos essa pessoa vai ter. Quanto mais melhor, né? O ideal de suplementação encaixadinha assim, ó, cara, no mínimo 8 semanas seria perfeito para a gente chegar lá muito bem encaixado com a suplementação 100%. Então eu desenho de trás para frente, né? Quanto eu imagino que aquela pessoa chegue ou que eu quero que ela chegue, e a gente vai diluindo isso e baixando, né, até o dia atual. Então geralmente eu começo ali para a primeira semana com uma suplementação bem leve. Isso se a pessoa não tem uma suplementação já, né? A gente, claro, sempre usa a base que ela já vem usando como margem, né? Então vamos supor, tu tá ali usando um gel por hora, mais ou menos 20, 25 gramas por hora. A gente começa por ali e vai aumentando até onde vai ser confortável e o que eu busco chegar na prova, né? Então, sei lá, se temos 8 semanas, a gente tem 8 testes ali, 7 testes, né? E a prova para ver como tu responde, fazer os possíveis ajustes, né? Então, cada pessoa vai respondendo de uma forma, quantidade de eletrólitos, quantidade de carboidrato. Tem pessoa que responde muito melhor com um pouco menos de carboidrato do que com mais, pá, fica muito cheio e tal. Não, não gosto. Beleza, vamos voltar um pouco. Ó, aqui encaixou. Então, eu acho que esse feedback é o ponto principal, assim, é a troca, sabe? Do Nutri com o atleta ali, entendendo realmente cada treino, entendendo cada momento da planilha, ajustando, testando, feedback, reajustando, até chegar num denominador comum ali que todo mundo fique feliz, né? O intestino do cara, o cara e eu. Daí tá tudo certo. Imagina só, você está no meio da trilha, o sol castiga, a subida não acaba nunca e sua boca está mais seca que o sertão em fevereiro. Você tenta pegar sua água e o zíper emperra. Você puxa, ele trava. Você puxa mais forte, ele arrebenta. Seu gel voa para a mata e agora, além de desidratado, você está patrocinando o lanche da fauna local. É por isso que escolher um bom colete de hidratação faz toda a diferença. E se tem uma marca que entende isso é a Alto Estilo. Eles fazem equipamentos esportivos há mais de 40 anos e criaram esse colete junto com corredores, pensando em tudo que um corredor de trilha precisa. Ele não tem zíper para não te deixar na mão, ele é leve, expansível e veste como uma segunda pele. E tem bolsos estrategicamente posicionados para você acessar água e comida sem precisar parar.
E o melhor, enquanto algumas marcas gringas cobram quase o dobro por um colete assim, esse aqui é feito aqui no Brasil, com qualidade excelente e um preço muito mais acessível. Se você quer correr leve, sem estresse, sem perder tempo brigando com o zíper, dá uma olhada no colete de hidratação da Alto Estilo. Entre no site autoestilo.com e enquanto estiver lá, sinta-se à vontade para usar o cupom TRAILTROPICAL5 para 5% de desconto em todo o site. É TRAILTROPICAL5 para 5% de desconto. E como que tem acontecido como que tá esse cenário dos testes aqui no Brasil hoje, assim, teste de sódio no suor também, porque eu sei que isso lá fora, né, eu consumo bastante conteúdo de lá, e lá já tá virando algo praticamente comum, né, principalmente nos Estados Unidos, assim, cara, tu consegue em praticamente qualquer lugar, assim, do país, tu tem algum lugar que tu consegue fazer um teste rápido, assim, né, pô, sai, corre numa esteira ali, 5, 10 minutinhos, os caras só tiram um pouco do teu suor e mede o quanto de sódio tem naquilo, e aí já te dão um programa completo. Eu sei que a Precision, né, aquela marca faz isso, né, tem esses centros, assim, que faz essa testagem, mas aqui no Brasil, assim, eu nunca ouvi falar disso, assim, né, então tu imagino que tá um pouco mais por dentro, né, disso aí, assim, isso aí tá acontecendo aqui, talvez no triatlo é um pouco mais, o pessoal, né, leva mais a sério esse negócio, assim, né, dessas testagens, assim, isso tem aqui no Brasil, é uma realidade já também? Cara, sim, mas realmente não é uma coisa que é tão explorada. Realmente, fora a gente tem muito mais busca por isso, talvez até de atletas amadores, né? Não só profissionais, mas principalmente profissionais, marcas, né? Indo atrás de pesquisa de fato. O Brasil ele tem grandes pesquisadores em toda a área de nutrição esportiva, medicina esportiva, mas realmente falta esse interesse, talvez, né? Até de juntar pesquisas, marcas, enfim. Eu acho que isso é uma coisa que a gente, como consumidores e atletas, né, e profissionais da saúde, enfim, a gente sempre busca que aumente, né? Porque quanto mais informação a gente pode ter ali de um paciente, por exemplo, mais a gente consegue ajustar. Uma coisa que é fácil de fazer é a questão da perda de peso, né? A gente pegar ali um peso pré-prova ou pré-treino e o peso pós. Dá para ter já uma noção ali de como que está sendo essa perda hídrica, de como que a gente pode ajustar, né, a questão de eletrólitos. Mas, claro, uma coisa mais precisa ainda, né, como tu falou ali, de realmente coletar o suor, ver a concentração e tudo mais, é ainda melhor, né, ainda mais preciso para a gente fazer esses ajustes. Então, a gente espera que fique cada vez mais amplo isso, né, e mais difundido, porque começa também a ficar mais barato. Então, quanto menos a gente tem, mais caro, né, fica esses testes. E quanto mais a gente conseguir ter isso difundido pelo Brasil, mais barato vai ficando, mais fácil da gente fazer. Assim como hoje, sei lá, fazer um exame de esteira ali para ver se o coração tá tudo certo, né? Hoje é muito normal a gente ter isso, quase todo mundo consegue fazer. Enfim, então, né, talvez a gente chegue num nível nesse sentido, né, de fazer um exame, por exemplo, de perda, né, de eletrólitos e tudo mais. Então, tá bem comum a galera usar, né, os marcadores ali de insulina, né, todos os marcadores ali de carboidratos para ter noção também de ajuste. Mesmo pessoas que não são diabéticas, né, estão fazendo esse uso. Então, são coisas que vão sendo mais difundidas, né, um marcadorzinho desse hoje em dia, cento e poucos reais tu compra, então tu consegue ter uma noção já, né, a gente pode chegar, se eu não me engano a Gatorade fez, cara, um que é de colar, teve um paciente meu que comentou, só que deu errado. Mas aqui no Brasil, por exemplo, eu nunca vi para vender, ele trouxe de fora. Ah, obrigado, isso é interessante, assim, né? Hum. Mas alguma coisa, assim, que não vai substituir é a nossa percepção também, né? Eu acho que isso é muito importante também da gente pensar, né? Tipo, como que a gente está sentindo o nosso corpo é uma ferramenta que é muito importante também, né? Que eu imagino que tu deva trabalhar isso com os teus 100%, cara, atletas. 100%. É muito importante. O feedback é o que o paciente estava sentindo naquele momento, né? Como eu não estava lá com ele, por exemplo, na corrida de quarta-feira, cara, como que tu se sentiu? Esses treinos aqui que são mais intensos e tal, é um feedback que a gente sempre colhe nas consultas, né? E eu sempre peço para o meu paciente me dar feedbacks entre consultas. Então, cara, se ele fez um treino que deu alguma coisa errada, que ele sentiu uma coisa diferente, que faltou, que sobrou, enfim, eu sempre peço para me avisar, porque essas informações são muito valiosas para a gente fazer ajustes, né? Principalmente no esporte que a gente faz ali, no geral de endurance, né? Cada detalhe faz total diferença. Então, às vezes, por causa de 3 minutos de diferença de um suplemento, por causa de 5 minutos de outro, pode quebrar ali uma prova e ele, né, perder uma classificação ou, enfim, desistir de uma prova porque veio uma câimbra, porque faltou energia, enfim. Então, todo detalhe ali ele importa, né?
Isso é legal, porque tem um treinador que é do trail, não sei se tu conhece, o nome dele é o Vitor Carrara, Certo. que ele vem do triatlo também, né? Ele Uhum. mora na Ilha Bela, em São Paulo hoje. E uma frase que ele fala sempre, que eu já ouvi algumas vezes, é que ele fala que as tecnologias vêm para substituir uma função nossa, assim, né? Que deveria ser nossa, né? Que a gente deveria estar cultivando mais. Então, ali o relógio, né, que está falando o batimento, assim, ele está ali substituindo a nossa percepção própria de esforço, né? Naquele momento, assim. Então, as tecnologias vêm com esse propósito, né? Só que se a gente só usa a tecnologia e abre mão da gente ficar usando essas tecnologias que a gente já tem, né, inata na gente, acho que a gente acaba perdendo muito, assim, né? E é uma coisa que, né, eu também, né, na minha clínica, falo bastante para os pacientes, né, de estar realmente sentindo, prestando atenção no que o corpo está falando, assim, né? Porque muitas vezes o corpo tenta falar várias coisas e a gente não está ouvindo, a gente está pensando em outra coisa, aí seja na corrida ou seja no dia a dia mesmo, assim, né? Mas se a gente para escutar, assim, hoje de manhã até, quando eu tava na minha corrida, eu tava fazendo um longão, e a primeira hora foi muito difícil, assim, tipo, a primeira hora eu fiz 2 horas, assim, cara, tava morto, me arrastando, assim, porque ontem eu tinha feito um treino de velocidade. Aí, quando deu 1h15, mais ou menos, eu comecei a me sentir bem, assim. E aí, do nada, assim, né? Daí, o que que é isso, né, cara? Daí eu fui me dar conta, assim, que eu tinha, tipo, uns 20 minutos antes, eu tinha, um dos géis que eu tinha usado tinha cafeína, assim, né? Aí eu, tá aí, tá explicado, a cafeína bateu, tá, tô me sentindo melhor. E é interessante porque, pô, se eu não tivesse me ligado, talvez que o gel com cafeína me fez eu me sentir bem, talvez eu teria perdido essa oportunidade, né? Se eu prestei atenção nisso, numa próxima eu posso me ligar, pô, tô me sentindo mal, tô muito cansadão, vou usar esse gel aqui em vez daquele. Então, tipo, ir escutando, né, o que o corpo tá falando e prestando atenção nos sinais que ele tá dando, acho que a gente ganha muito, assim, né? Perfeito, cara. Eu, no momento, tô com uma certa lesão no joelho e eu tô anotando todos os momentos ali na minha corrida. Então, o pós, pelo menos eu uso o Training Peaks, né? Então, cara, acaba o Training Peaks, no Training Peaks ali, ele abre uma aba de comentários. E eu gosto de usar essa aba de comentários meio que como um diário ali. Cara, hoje eu corri no quilômetro 4,5, começou a dar uma pontada no joelho, não doeu de fato. Blá, blá, blá. Então, eu sempre gosto, até uma coisa que agora falando, eu pensei o quanto faz sentido a gente usar para qualquer treino, né? Não só, no meu caso, eu estou fazendo isso para relatar do meu joelho que está doendo, mas poderia fazer, inclusive, né? A questão ali, usei o gel, me salvou, aumentou a minha energia, diminuiu a percepção de dor e esforço, cara, salvou minha corrida, beleza. Então fica ali uma anotação, como se fosse, né, grifando um livro ali para ler as melhores partes. Depois a gente faz uma revisão. Então acho que faz total sentido a gente ficar anotando tudo aí, cara. É legal porque a gente acha que a gente vai lembrar das coisas no futuro, né? Só que, cara, muitas Exato. vezes assim, né, uma coisa faz muito sentido pra gente hoje, só que acaba que passa o tempo ali, a gente esquece o que aconteceu, né? Então é legal sempre ter isso aí pra tá relembrando ali, como é que tava naquele recorte ali de tempo específico, o que que eu senti, o que que me ajudou, o que que não ajudou, né? E na tua experiência pessoal aí de provas, de corrida, tem alguma experiência que tu passou que talvez uma estratégia de alimentação ajudou ou que acabou dando ruim? Assim, tu tem alguma história aí para compartilhar da tua experiência de corridas? Cara, eu tenho um que foi no meu primeiro 70,3. Eu tava fazendo alguns ajustes de medicação e na época da questão da perna, né, que eu tenho da cirurgia, enfim, então na época foi uma medicação que, cara, piorava provavelmente, né, a gente acabou supondo isso, piorava a minha hidratação. Só que ninguém me avisou isso. Então, eu fui para a prova, tinha acho que 2 semanas só de ajuste da medicação, e durante a prova eu comecei a ter uma câimbra que, cara, não fazia sentido nenhum. Tinha treinado muito bem, estava suplementado, tudo certinho, né? Não ia errar na suplementação, mas como estava essa demanda maior por água no meu corpo, começou a puxar muito e realmente, cara, deu a câimbra. Só que eu me liguei rápido do que estava acontecendo e consegui contornar. Tinha cápsula de sobra na época, e isso é uma coisa que eu acho que é muito importante e sempre recomendo para meus pacientes também, cara, sempre levar suplementos a mais, independente se tu vai precisar usar ou não. Então na bike, cola uma, duas cápsulas a mais, cola um sachêzinho a mais, gel, enfim, sempre ter sobrando. Porque às vezes numa roubada dessas, né, se eu não tivesse ali, cara, não tinha conseguido correr direito. Então travou meus dois vastos mediais, cara, tava 100% na roubada ali, acabando a bike, eu consegui me salvar, tomei as minhas cápsulas a mais ali, cheguei na corrida, deu uma travada ainda, mas eu consegui completar. Então
realmente acho que talvez essa salvada ali de ter uma carta na manga a mais, acho que é uma dica boa e algo que já aconteceu comigo que graças a Deus eu tinha nessa carta ali. Isso é muito legal e é mais um complemento aí para a importância da gente estar escutando, né, o nosso corpo também e ter esse conhecimento, né, também, claro, né, não adianta só a gente escutar e não saber o que fazer, né, para contornar aquilo ali, né, então isso é muito legal. Mas conta pra gente um pouco aí disso que tu já entrou agora, né, dessa cirurgia que tu precisou fazer aí, né, tu fez uma ponte de safena, assim, né, que não é algo que a gente, né, espera, né, quando vê alguém jovem, assim, né, o cara atleta, assim, né, mas é algo que, né, pode acontecer, né, com qualquer um, tem outros fatores envolvidos também, né, como que foi essa fase aí de vida para ti, que precisou, né, abrir mão ali do esporte também, conta pra gente um pouco como foi esse período aí para ti. Cara, até hoje é engraçado porque continuo tendo que tomar remédio, né? Acredito que seja pro resto da vida. Remédios que geralmente são utilizados por idosos, né? Enfim, vários fatores. E toda vez que eu vou comprar na farmácia, a galera fica me olhando assim, tipo, por que que tu quer isso? Mas enfim, cara, eu descobri isso em 2022. Eu vinha já treinando triatlon, já tinha feito várias provas de sprint, estava começando a me preparar ali, aumentar volumes, pensando em 2023 fazer, né, um meio Ironman, nada certo ainda, e comecei a ter muita fadiga numa perna, só na perna esquerda. Eu, cara, 100% descansado, minha perna direita 100%, a perna esquerda fadigando. E isso foi aumentando. Então, ali para fevereiro, mais ou menos, de 2022, estava bem estranho e foi piorando, até que começou a dar dor, de fato. Então, assim, não era só mais uma fadiga. Começava a correr, fadigava, daqui a pouco dor. E nesse tempo todo, no total foram ali uns 4 meses, se não me engano, investigando. Eu fui, cara, passei por físio, passei por médico, fiz raio-x, fiz ressonância, fiz tudo que pode imaginar, de perna, coluna, 300 exames. Ninguém conseguia descobrir o que eu tinha, até que, depois de uma certa investigação na coluna, o doutor Gustavo Carriço, aqui de Floripa, supôs que vamos fazer um ultrassom Doppler na tua perna, que meu último palpite é que seja alguma coisa vascular. Só que não fazia sentido, né? Como tu falou, cara, um cara jovem, atleta, nutricionista, não tem nenhum fator de risco ali que apontasse para um problema vascular. Eu fui fazer o exame rindo, inclusive, assim, tipo, pô, vou lá mais um exame para gastar aqui e não descobri, né? Cara, o médico passando, assim, ele olhou, ó, tem uma obstrução aqui, tá estranho, não sei o que, já me cantou a pedra ali que tinha algum problema. Saiu o laudo, enfim, na outra semana eu já tava com um médico vascular, e ele falou, não, realmente tu tem um músculo que nasceu por cima de uma artéria, geralmente, né, na minha perna direita ou de qualquer pessoa, o músculo tá aqui e a artéria tá por cima, no meu veio ao contrário. Então, por uma formação congênita mesmo, nasci assim, esse músculo ele pressionava essa artéria a vida inteira, até que, né, começou ali essa fadiga e essa dor era literalmente apertando a artéria e não passava mais tanto sangue. Então a dor que eu estava sentindo nada mais era do que uma dor, né, de não ter oxigênio passando. Basicamente eu estava tendo mini infartos na minha perna e não sabia, né? E fiz prova, bati PR, peguei pódio em prova de Caraca. corrida, tudo isso com a perna infartando sem saber. E daí, né, o médico falou que eu tinha basicamente duas opções, ou eu parava quando doesse, ou eu fazia uma cirurgia, né, 100% invasiva e tudo mais. Só que o problema é que eu corria 10 segundos naquela época e doía. Então eu falei, tá, não existe essa possibilidade, não tenho como parar de fazer esportes, vamos pra faca, e é isso. E 2 semanas depois, daí, né, plano aprovou, enfim, fui pra maca. Daí fizemos, né, a cirurgia para muita gente acha até complicado quando fala ponte safena, não é no coração, não sei o quê, que geralmente é feito no coração, né? Mas a ponte safena nada mais é do que pegar a safena e usar ela como uma ponte. Então, no meu caso, foi colocado na perna, né? A safena sai da perna mesmo, lá no meu joelho ela faz um bypass, né? Então ela liga aonde tinha aquela obstrução e mantém o fluxo hoje na teoria normal, né? Daí basicamente 5 meses parado ali, só fisioterapia, sem treinar nada de triatlon. Voltei e aí, né? No ano seguinte ali foi vida normal, voltando a milhão já direto para um 70.3.
Caraca, que história, hein, velho? Que isso. É história Top. pro resto da vida agora, né? Pra contar isso aí, ninguém acredita também, É né? isso. Dá pra inventar várias histórias, né? Pra falar que é mordida de tubarão, acidente de moto. E como que foi pra ti esse pós-cirúrgico ali? Porque, né, talvez teria vários motivos aí pra não voltar, pra voltar mais devagar, ficar só uma corridinha, ou às vezes só na bike, mas não, né? Tu voltou pro triatlo, completou três, né, meio Ironman, mais as ultramaratonas, mais maratona. O que que te motivou a isso, assim, né? E como que tu conseguiu talvez vencer também esse medo, essa incerteza, né, que tudo isso te trouxe? Cara, eu acho que nunca teve a chance de eu querer parar. Esse é e eu sempre fui uma criança hiperativa e 100% dentro dos esportes, o esporte que me acalmava. Eu até tenho uma tatuagem que é eu pendurado num varal, assim, como se fosse, tipo, alguém tentando me segurar, sabe? E, e realmente acho que o esporte, ele tá na minha vida desde sempre por isso, assim, eu sempre fui, desde 3 anos, skatista, depois teve meu tempo de, enfim, esportes com bola, handebol, futebol e tudo mais, fui para os esportes radicais, BMX, slackline, parkour, tudo que tu pode imaginar eu já fiz na vida. E, né, desde que naquele momento ali que eu tive que fazer a cirurgia e tudo mais, já estava no triatlon, então eu acho que só reforçou aquela vontade de, meu Deus, quero voltar amanhã a treinar. Então eu tava louco em casa, trancado ali. O que me salvou, na verdade, foi até um iPad que eu comprei na época, daí eu conseguia ficar jogando jogo e tal, para sair um pouco daquela mente do treino, né? E trabalhei muito também. Mas, cara, todo dia era só pensando em fazer tudo que tinha que fazer da fisioterapia para daqui a pouco voltar a treinar, que é o que eu gosto de fazer. Então, nunca nem existiu a possibilidade de querer parar, porque eu gosto muito de estar em movimento, enfim. Então, se por acaso, né, falasse, ah, não pode mais ser triatlo e tal, beleza, eu ia achar outra coisa que eu posso fazer, mas algo eu tenho que fazer, independente das circunstâncias. E tu acha que toda essa experiência aí mudou a maneira que tu vê o esporte, assim? Tu acha que a tua vida de atleta mudou, a tua mentalidade, talvez, por causa dessa experiência? Eu acredito que sim, porque mesmo naquela época, por não ter uma corrida tão boa, né, nunca foi um forte meu, mas eu acho que eu me aceitei mais dentro do meu normal. Então, assim, beleza, eu já não corria tão bem, tive um problema na perna, abri a perna aqui na metade, e talvez dali para frente tudo realmente foi para fazer sentido para mim, não para os outros, ou para uma prova, ou para pegar um pódio e tal. Não que eu não goste disso tudo, né? Com certeza, bater RP, pegar pódio é delicioso, mas não é o central para mim. Eu gosto tanto que gosto de me desafiar em várias áreas ali. Ah, quero fazer uma ultramaratona e é isso, beleza, vamos lá, treinar para isso. Ah, quero fazer um Ironman e é isso, beleza. Ano que vem, aumentar distâncias, enfim. E assim a gente vai, né, se vencendo. E eu acho que talvez toda essa história ali da cirurgia da perna e tudo mais só faz, né, enxergar que realmente, cara, eu faço por mim, eu gosto disso aqui. Vários amigos às vezes vêm aqui em casa, sei lá, tô aqui 3 horas pedalando, pô, até maluco, não sei o que. Cara, não tem nem o que falar, porque eu gosto de sofrer e é isso. Pô, legal. E que bom que tu conseguiu ter essa percepção, né? Mesmo depois, assim, né? Porque talvez um caminho fácil, né, que tu poderia ir seria de, pô, largar isso, não, esquece, não vou mais fazer nada, assim, né? E Inclusive, não deu. precisava nem ter feito a cirurgia, né, se eu quisesse parar. Porque daí eu tinha a desculpa perfeita, que foi o que o médico falou, cara, tu pode não fazer a cirurgia, tu só não pode sentir aquela dor. Mas a dor vinha com o movimento, né? Então, se eu quisesse falar, putz, não posso mais fazer nada porque o médico falou que eu não posso. Dava pra meter esse migué, mas infelizmente não, né? Felizmente, não nasci assim. Aconteceu de novo. Você passou meses se preparando fisicamente para uma prova, treinando seus músculos para aguentar as subidas e descidas do percurso, praticando as técnicas de descida, fazendo treino de força na academia e no meio da prova você quebrou por não estar consumindo as calorias e os nutrientes que deveria. Hoje a gente sabe que a maior causa que faz as pessoas quebrarem uma prova de corrida tem relação com a ingestão calórica. Isso seria o equivalente a você ter uma Ferrari e não conseguir andar com ela porque não colocou combustível.
Por isso eu tenho o prazer de apresentar o nosso parceiro Feedzone. A Feedzone é uma loja incrível que tem tudo o que você precisa para melhorar a performance nos treinos e nas competições. Eles são especialistas em nutrição esportiva e têm uma seleção gigantesca de produtos, desde géis, barras energéticas das melhores marcas do mercado. Eu só uso o site deles para adquirir os meus produtos e uma das coisas mais legais é que você pode montar seu próprio kit personalizado, combinando diferentes suplementos, sabores e até marcas e pegando exatamente o que funciona melhor para você. Eles têm marcas inclusive que são bem difíceis de encontrar aqui no Brasil e sempre tem uma novidade bacana para testar. Então se você quiser levar sua nutrição e recuperação para o próximo nível, dá uma olhada na Feedzone. É só acessar feedzone.com.br e conferir tudo que eles têm para oferecer. E se quiser 10% de desconto em todos os produtos do site, use o código TRAILTROPICAL10. O código é TRAILTROPICAL10 para 10% de desconto em todo o site. Não, bem isso, pô, ainda bem mesmo, graças a Deus, porque realmente é uma vida, né, que a gente que gosta de se movimentar não consegue nem imaginar, né, como é que é a vida, assim, sem, né, essa possibilidade, assim, né, um dos meus maiores medos, assim, né, que às vezes acordo pensando, assim, pô, imagina, né, tem essa chance, né, hoje de estar saindo, me movimentando, subindo morro, descendo morro, tipo, entrando na água, né, vendo essas coisas, então é uma vida que às vezes a gente não valoriza, né, esse presente que a gente tem, né, do movimento, assim, né, mas isso, às vezes a vida nos tem outras maneiras de nos mostrar, né, e nos fazer valorizar, né, e ser grato por essas coisas, assim, né. Com certeza. E tu comentou aí né, toda essa tua experiência aí que tu teve já, né, no triatlo, assim, né, esses três Ironman, três meio Ironmans, né, que tu já completou, assim, e todos esses outros esportes, assim, e a gente sabe que no trail também, né, nem sempre treinar muito, né, um alto volume, assim, significa uma evolução mais rápida, né, e eu imagino que para quem está mais envolvido no triatlo, assim, isso dessa dosagem de volume, equilibrar isso um pouco melhor, deve ser algo que vocês ficam pensando mais frequentemente, né? Eu tava até, antes da gente entrar aqui no papo, né? Eu tava falando com a minha mulher, eu tava falando, pô, ainda, se algum dia eu chegar pra ti e falar que eu quero treinar triatlo, né? Não deixa, assim, porque, cara, deve ser um negócio muito louco. Eu tinha recém visto, né, o teu stories, né, que tu Sim. postou, que hoje, acho que ficou 2 horas na bicicleta e mais não sei quanto tempo de Foi natação, assim, 2 né, cara? horas na bike, 1 hora e meia quase na natação. É muita coisa, né, cara? Eu acho que deve ser meio que o tempo inteiro você tá fazendo um quebra-cabeça ali para tentar dosar esse volume, equilibrar de alguma forma, assim, né? Como que tu enxerga isso, assim? E qual a chave aí que tu utiliza para equilibrar esse volume, intensidade, recuperação nos teus treinamentos? Uhum. Cara, isso, o ponto central eu jogo na mão do meu treinador, né? Então, graças a Deus, o Will, ele, cara, sabe manipular muito bem isso. A gente tem uma troca muito boa. Então, da mesma forma que eu faço com meus pacientes, o Will, que é meu treinador, faz muito bem comigo. Então, cara, se é um momento, vamos supor que hoje deu tudo errado, cara, eu tinha 2 horas de bike, 1 hora e meia de natação, bati o carro e não consegui treinar e tal. Cara, eu vou mandar uma mensagem para ele, ele vai conseguir alinhar isso na minha semana de uma forma ok. E, cara, eu dou graças a Deus pela vida que eu tenho, as possibilidades que eu tenho, né? Então, assim, meu trabalho é totalmente manipulável ali com questão de horários. Eu consigo ajustar, né? Botar meus pacientes para os horários que eu consigo treinar. E outra coisa também, o prédio que eu moro tem a estrutura de ter uma piscina, ter uma academia. Então, tudo isso me possibilita ter né, esse ajuste de, cara, hoje eu quero treinar meio-dia natação e final do dia a bike, consigo atender no meio do caminho. Então, assim, a minha vida é mais tranquila em alguns pontos, mas também é uma correria em outros, porque, cara, tem dia que nem eu acredito que eu fiz o que eu fiz. Que às vezes eu tô ali na bike, eu saio da bike, sento aqui, atendo, às vezes com a parte de baixo eu tô com a roupa da bike ainda, botei a camiseta aqui, atendi e tal, volta, trabalha, volta, treina. Então, cara, a gente dá jeito, né? E eu ainda me considero muito sortudo por todos esses pontos que eu consigo ter hoje, mas a gente tem amigos e colegas, enfim, ali que, cara, tem uma vida muito mais pesada, né? De trabalho com hora marcada ali, enfim, várias outras demandas e mesmo assim dá um jeito, né? Então, acho que principalmente o triatleta, eu não conheço tanta gente do trail para falar também, mas né, o triatleta que tem essa logística de vários treinos no dia, ele dá um jeito, cara. Então, assim, eu conheci gente que vai acordar, sei lá, 3 e pouco da manhã para fazer uma bike, para depois ir pro trabalho, fazer plantão, cara, é uma loucura.
uma loucura e é isso. Eu, graças a Deus, não preciso acordar 3 e pouco, eu gosto de acordar um pouquinho mais tarde, faço meus treinos na hora que eu consigo, então, pelo menos isso, né, já é um pouco mais fácil para mim. E por curiosidade, assim, compartilha pra gente como é que é mais ou menos a tua rotina de treino hoje em dia, né? Você tá se preparando para essa prova, né? Se quiser já falar também, engatar depois aí, né? Qual que vai ser essa prova, né? Que parece ser um lugar irado também. Como que tá sendo essa rotina agora de preparação, dá um panorama pra gente aí semanal, segunda eu treino isso e isso, porque outra coisa que eu tava pensando, né, tava falando ali com a minha esposa também, cara, no triatlo, tu deve, tipo, sempre ter a sensação de que tu tá devendo alguma coisa, né, pô, independente que nem um dia que tu fez isso aí, fez a bike, fez a bicicleta, mas aí tu terminou aquele, putz, eu não corri nada hoje, né? Ou, sei lá, o dia que tu fez os três, pensou, bah, mas eu não fiz um treino de força hoje. Tipo, a sensação que dá pra gente, pelo menos olhando de fora, é que, pelo menos pra mim, assim, parece que, putz, eu vou sempre ficar com a sensação de estar devendo alguma coisa. Na corrida é meio que, pô, fiz ali meu treino de E, corrida, tá pago, assim, né? Talvez e, não fiz treino de força, vou fazer só 3 vezes na semana, mas no triatlo deve ser bem mais difícil de equilibrar, né? Como é que tu faz isso no dia a dia? Perfeito. Cara, tá tudo estruturado, né? Como eu te falei, então, o meu treinador, ele já planeja, todas essas semanas elas são repetidas em questão de dias que eu treino cada coisa. Uma coisa ou outra que muda, bem pouca, tá? É, mas, então, vamos do começo, né? A prova que eu tô me preparando agora é o Ironman Áustria. Vou fazer meu primeiro full distance, né? Então, 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de bike, 42 quilômetros de corrida. Vou fazer essa prova fora. Eu fiz um meio Iron ano passado fora, que foi muito massa. E eu combinei com a minha noiva que, cara, ano que vem é full, vamos tentar ajustar essa viagem e tal. Ela mexeu vários pauzinhos ali de, cara, pesquisar tudo. Ela manda muito nisso. Fez todo o roteiro, enfim, absurdo. E deu boa. A gente vai agora no meio do ano. E em questão de, né, distribuição na semana. Eu vou até pegar meu celular aqui para dar uma colinha, mas ó, vamos lá. Segunda-feira. Segunda-feira eu tive 1 hora de rodagem, lembrando que eu tô com uma certa lesão no joelho, então a gente está reduzindo um pouco essa semana e a próxima em questão de corrida. Era para ser um pouco mais, foi 1 hora. E fortalecimento. Terça-feira foram 4.000 metros de natação na piscina, 1 hora e meia de bike. Ontem, 11 quilômetros de corrida. É, Hoje, 3.900 metros de natação, mais 2 horas de bike. Ainda tem um fortalecimento para fazer depois da gravação aqui do podcast. Amanhã foi um ajuste que eu fiz, que geralmente é domingo, mas eu tenho, a galera tem prova domingo aqui em Floripa, então eu ajustei para sexta-feira. 5 horas de bike e 2.000 metros de natação. Sábado ainda não tenho o meu treino aqui, mas provavelmente vai ser algo perto de 60, 80 km de bike, mais uma rodagem de uns 10 km de corrida e uns 2 km de natação. E domingo dessa semana, milagrosamente, finalmente um day off, que daí tem o challenge que a gente vai estar prestigiando aqui, então a gente fez alguns ajustes para isso. Mas geralmente, né, segunda, quarta e sábado corrida, terça, quinta, sábado e domingo ciclismo, terça, quinta e sábado natação. Quase sempre é isso, fortalecimento ajustando ali durante a semana. E atualmente eu estou com umas 17 horas de treino, algo próximo disso, só de triatlon, né, fora fortalecimento. Acho que a gente chega até umas 20 e poucas aí, 23 talvez. Caraca, isso é sinistro, eu não consigo nem imaginar isso aí. É loucura, cara. Caraca, loucura mesmo, assim. Nossa, é muito tempo, cara. Que isso. Não É sei um como é que dia, vocês cara, conseguem. já é um dia, com 17 horas já dá para considerar um dia, porque até estava falando isso com um paciente ontem. A logística do triatlon ela é muito louca, porque às vezes eu ainda tenho a possibilidade de nadar em casa, mas a grande maioria das pessoas sai de casa, vai para um local, nada, toma um banho, volta para casa ou para o trabalho, enfim. Então só essa logística de vai e volta. Saiu para pedalar, furou um pneu, troca pneu, não sei o quê. Então assim, aumentando, né, esses poréns, cara, passa de um dia de treino por semana fácil, assim, né, com toda essa logística. É loucura. Loucura, né, cara? Eu, quando faço um treino longo e depois vou de bicicleta pro trabalho, já fico me achando. E é isso aí. Já fico me Já, achando que quase nadar no trabalho triatleta. já é um triatlon, né? Isso aí vai ser mais difícil.
E, cara, de todos os elementos que compõem, assim, o teu treinamento hoje em dia, tem alguma coisa ali que tu não abriria mão por nada, assim? Pode ser algum elemento, algum tipo de treino específico, treino de força, ou alguma técnica que tu usa de recuperação ali, alguma coisa que tu considera importante demais para tua vida de atleta? Cara, eu acho que ter treinos leves e soltos, assim, sabe? Tipo, vai, só vai. Eu acho que é uma coisa que para a cabeça é muito bom. Então, assim, eu não conseguiria treinar se sempre fosse algo estruturado, sempre com bloco de treino, não sei o quê. Eu preciso das rodagens, assim. Acho que as rodagens leves são muito importantes para mim, seja de corrida, seja de bike, porque cara, às vezes tu não quer, né, ficar ali bitolado com números e tal. Cara, hoje eu quero só sair, dar um rolê e pegar uma rota diferente. Quero pegar a bike e ir para algum lugar, tomar um café, sabe? Então, acho que esse ponto dos treinos leves me deixam bem, né, mentalmente. Acho que eu não conseguiria abrir mão, sei lá, não conseguiria ser um atleta de elite que não pode fazer um treino de rodagem sem olhar para o número que ele tem que estar nessa potência X, batimento X, sabe? Acho que esse ponto não curtiria. Isso é legal, né? Às vezes a gente fica muito preso, né, nos números, no que está acontecendo, nos dados ali, e perde às vezes alguns aspectos, né, da experiência ali que o esporte nos dá, assim, né? Esses dias, essa semana, na verdade, na segunda-feira, eu saí sem querer de casa. Quando cheguei lá embaixo, assim, eu me dei conta que eu estava sem o relógio. Aí eu pensei, quer saber? Eu vou marcar no celular mesmo, né, no Strava ali e vou sair. Cara, é uma sensação muito diferente, assim, né? Porque parece que não tem aquele negócio ali te falando, o pace que tu tá, como é que tá a tua frequência, assim, e é muito mais fácil da gente, tipo, desopilar e abrir a mente pra realmente, tipo, curtir aquele processo que tá acontecendo ali, né? E realmente abrir um pouco mais da cabeça, tirar o pensamentos, né, das coisas. Então, é legal, às vezes é uma coisa assim que acaba ajudando a gente, né? Tipo, quando eu desci lá, fiquei meio, putz, velho, esqueci o negócio, mas aquilo lá, foi a oportunidade que eu tava precisando, talvez, para conseguir começar a semana bem ali, mais tranquilo, mais em paz, assim, né? Tu consegue compartilhar com a gente algum erro que tu já cometeu na tua jornada aí de atleta e talvez o que tu aprendeu com esse erro? Pode ser algum erro de execução, de estratégia de prova ou de maneira de treinar, alguma coisa que tu vê olhando para trás que foi um erro, mas conseguiu aprender alguma coisa com isso hoje? Cara, eu acho que eu posso falar até de um erro atual e, cara, fortalecimento. Fortalecimento, ele tem que estar em dia, não tem jeito. Final do ano passado a gente viajou, então fiquei bem off, tinha passado várias provas ali, eu fiz provas duras ali para mim no ano passado, e quando a gente deu esse off, eu dei uma desligada e principalmente desliguei do treino de força. E voltando agora, botando volume, eu senti, né? Então, síndrome da banda tibial, enfim. E é uma coisa que, infelizmente, né, triatletas, trail runners e todo mundo acaba sendo muito, muito, muito segundo plano, né? A gente faz porque tem que fazer, grande parte das pessoas, tem poucos que gostam de fato, mas é muito importante, né? A gente sabe que fortalecimento, fisioterapia, faz total, né, conexão ali com o treino, que é o que a gente quer fazer. A gente só quer sair para correr, pedalar e nadar e deu. Mas acho que é o principal erro de não só meu, mas talvez da grande maioria dos atletas é deixar o treino de força de lado e sofrer as consequências, né? Então agora eu tô bonitinho fazendo meu treino de força, acabando esse podcast, eu vou ali fazer meu treino de força, que o meu físico passou alguns exercícios específicos ali para lesão e daqui para frente não errar mais nesse sentido. Boa, isso aí é o que ninguém quer ouvir, né? Na verdade, todo mundo quer ouvir um negócio mais fácil, que eu não preciso fazer nada, né? Mas muitas vezes é só isso aí, é aquele feijão com arroz basiquinho ali que a gente acaba negligenciando e depois arca aí com as consequências disso, assim, né? É Exato. importantíssimo. E quem que é uma pessoa que tu admira no nosso esporte? Se tu não conseguir pensar em ninguém do específico aí do trail, pode ser alguém do triatlo, né? Dos esportes de endurance em geral, assim. E por que que tu admira essa pessoa? Cara, eu até pensando já nessa resposta, eu não sou o cara que pesquisa tanto ou que tá 100% por dentro dos esportes. Eu até brinco que na época, sei lá, que gostava de alguma coisa de futebol, mesmo assim não sabia quem era o time. Hoje,
cara, eu tenho amigos que sabem, se eu pegar assim, o top 35 do triatlon mundial, eles sabem nome de todo mundo e tudo mais. E, cara, eu acho que eu admiro muito mais gente como a gente. Então, eu, você, meu treinador, pessoas, alguns pacientes meus, enfim, que, cara, estão ali dando a vida realmente pelo esporte, mais do que os atletas que estão lá competindo grandes competições e tudo mais. Então, acho que eu vou botar a nossa galera no topo aqui hoje, porque, né, não menosprezando também o atleta profissional e de elite, mas eu acho que a força que a gente tem que fazer para, às vezes, entregar uma planilha correta, né? Como tu falou, pô, às vezes a gente não tá legal, mas vai treinar, vai fazer o negócio correto. Então, acho que eu vou botar o nosso time aqui de atletas amadores no topo. Ah, boa, é legal isso aí, porque realmente, né, a massa, né, maior é gente como a gente, assim, né, muitas Exato. vezes a gente fica só vendo, né, o que tá acontecendo ali no topo, e a minha ideia, Uhum. justamente com esse podcast, é isso, assim, né, tá criando essa plataforma, né, não só para quem tá ali no topo das provas, assim, mas para todo mundo que tá compondo de alguma forma a cena, né, do esporte aqui, né, mais específico, né, do trail, assim, mas todo mundo que tá aqui compondo essa cena do trail, que tem um espaço para contar as histórias e para que essas histórias de alguma forma aí se eternizem, né? Para que as pessoas que estão chegando agora, que vão chegar depois também possam saber o que já aconteceu, o que está acontecendo aí no nosso esporte e de alguma forma se inspirar e aprender, né, com alguma coisa do que a gente tem para contribuir aí. Animal, É, cara. e tu já comentou aí então sobre essa tua prova-alvo aí que tu tem dos próximos meses, né? O Ironman completo lá na Áustria, assim, né? Que, pô, deve ser uma prova irada, né? Com visual. Eu imagino que deve ser num lago, né? A natação. A natação é num lago e depois ela entra em um canal. Então, tem dois cenários, assim, da natação. A parte do ciclismo pega bastante subida, tem 1.750 de ganho de elevação, que para uma prova de Ironman é bastante coisa. É, passando por várias ruazinhas lindas, assim, é tudo montanhoso, é um cenário bem montanhoso. E depois a corrida ela é plana, né, em volta do lago também, cara, maravilhoso. Graças a Deus foi uma prova premiada, assim. Pô, que legal, que bom que tu conseguiu entrar, né? Eu imagino que não deve ser tão fácil também de conseguir as vagas, assim, né? Porque Ironman é um negócio mais concorrido, tem gente do mundo todo aí querendo fazer, assim. Foi bem rápido, assim. A gente lutou contra o tempo aqui, como eu te falei, foi vários ajustes, né? Porque tem toda a questão de logística de passagem, de hotel, né? A gente não vive disso, né? Então tem que ficar dentro do viável pro bolso, né? Então, cara, isso eu devo 100% à Grazi, minha noiva, porque ela fez tudo, cara, 100% assim, fez um baita roteiro que encaixou financeiramente, datas e tudo mais, então encaixou. E eu acho que eu fui, cara, um dos 20 últimos que compraram a inscrição. Eu estava acompanhando dia por dia ali no Instagram do Ironman Áustria. Eles estavam postando ali, últimas 100 vagas, últimas 50 vagas. Quando eles postaram as últimas 20 vagas, eu comprei. Pô, daí foi tipo assim, a gente se olhou, vai dar, vamos. Pô, irado, né? Imagino que é um negócio que tem que se planejar muito mais, assim, né? Tanto financeiramente, né? As provas são mais caras, assim, também, como toda essa logística, né? Levar bike, levar equipamento, assim, né? Pô, deve ser um negócio complexo, né? Que vários fatores aí influenciam, né? Também. No caso da bike, eu até alugo lá. É mais barato alugar do que Ah, levar, legal. cara. E também porque, por exemplo, minha bike não é uma bike tão nova, essa bike é 2014, por exemplo. Se eu fosse levar essa bike para lá, eu ia gastar mais do que para alugar uma bike 2025 lá, que, tipo assim, custa mais caro que o meu carro, né? A bike do ano, e eu vou conseguir fazer essa prova com uma bike muito superior. Então, eu até comprei a Trek, que é essa marca aqui, justamente porque é uma Trek que eu vou fazer lá, só que daí é a do ano, né? Então, acaba ficando mais fácil de logística também, de não ter que levar a bike e tal, que a gente vai fazer outras escalas ali que também vão facilitar ali, daí não ter uma bike junto. Pô, irado. Vai ser legal aí poder acompanhar também essa jornada aí no teu Instagram, né? O pessoal aí que quiser acompanhar, né? @gknutri, né? Lá no Instagram, você já tá compartilhando bastante dessa preparação, assim, né? E vai ser legal aí de compartilhar esse processo chegando lá, né? E tem alguma prova de trail aí já pra esse ano? Como é que tá? O foco vai ser o triatlo mesmo?
Cara, o foco é o Ironman até o meio do ano, né? Eu tô inscrito já em um 70.3 aqui em Floripa, então meio Iron depois, ali, se não me engano, é agosto. Mas eu já conversei com o meu treinador, a gente tá alinhando uma última provinha do ano ali, eu tô vendo a Ultra da Chapada Diamantina. Eu tô querendo fazer lá, ainda não sabemos a distância, mas ou acho que é 60 e alguma coisa e 80 e alguma coisa, não sei ainda qual dos dois vai dar para encarar, mas quero fazer essa prova esse ano. A Grazi, minha noiva, fez a Mons 12 quilômetros também, ela se apaixonou pelo trail e eu quero levar ela também na Ultra da Chapada lá para fazer uma prova, talvez ali né, na faixa dos 10 ou 20 quilômetros, então a gente vai aumentando um pouquinho cada um. E eu já tô pensando, né, em fazer essa escadinha, como eu fiz 55, fazer ali uns 60 ou 80, para ano que vem daí para casa dos 100 quilômetros ali. Ainda não sei aonde, ainda não sei qual, mas já é o plano, assim. Acho que ano que vem o foco vai ser um 100K ali para compor aí. Boa, pô, provinha de 100 quilômetros já é pegada, assim, né? Legal que agora no Brasil tá tendo muita oportunidade, né? Tem várias provas surgindo, até prova de 100 milhas, 200 milhas vai ter esse ano aí. Eu vi essa maluquice aí, cara. Então, pô, vai ter bastante opção aí pra ti ano que vem, assim. E Chapada Diamantina parece ser uma prova legal também, eu não cheguei não conheço lá ainda, assim, mas pelo que eu vi parece ser legal e eu queria também ter a oportunidade de correr lá nesse pico, deve ser muito irado essa região da Bahia, assim, né, tem umas montanhas muito legais, assim, e uma região, né, totalmente diferente, assim, um ecossistema Tá. diferente da nossa Mata Atlântica aqui, que a gente tá acostumado, assim, né, então deve ser uma experiência irada também, né. Cara, tô bem animado já pensando, ainda não bati martelo, principalmente pensando, né, na questão da lesão e tudo mais, a gente está trabalhando muito dia após dia, né, mas estamos confiantes que eu vou chegar no Ironman já sem dor, sem, né, nenhuma preocupação, então o pós com certeza vai ser ainda melhor, e daí dá para botar um volume ali de corrida, né, de fato, baixar um pouco o restante e aumentar o volume de corrida a tempo de fazer ali mais uma ultra esse ano e, né, continuar ali com um volume legal para ano que vem. Pô, Gabriel, queria te agradecer aí, cara, pelo teu tempo aí. Acho que foi muito legal e ouvir mais da tua história aí, tanto como atleta, como pessoa também, né? Eu acho que e como profissional também, nutricionista, aí deu para aprender bastante coisa e inspirar aí com as tuas histórias também. E te agradecer aí pelo teu tempo e o microfone aí é teu. Se tu tem algum recado aí que tu quer deixar para os nossos ouvintes, para onde que tu quer direcionar eles se quiserem aí te acompanhar também, é contigo. Perfeito, cara, eu que agradeço demais a confiança, né, de chamar aqui, botar o microfone na minha mão, agradeço demais aí a oportunidade. É, para quem quiser acompanhar, né, @gknutri no Instagram, @gktri no YouTube. Tô batendo bastante na tecla do YouTube esse ano, inclusive, né, os vídeos da viagem e tudo mais, a gente quer jogar bastante para lá. E para deixar uma mensagem cara, não parem por nada. Acho que, né, a questão ali que eu comentei da cirurgia e tudo mais, eu teria todos os motivos para parar, como tu mesmo falou, mas eu decidi que nada podia me parar nesse sentido. Então, cara, qualquer coisa que aparecer no caminho, aprende a correr trilha e sobe as pedras e vira montanha e dá tudo certo. Muito obrigado por ouvir mais esse podcast. Se você curtiu, por favor, nos avalie com 5 estrelas no seu aplicativo de podcast. Isso nos ajuda muito a ser encontrado por mais pessoas que estejam procurando conteúdos como esse e contribui para o crescimento do trail no Brasil. Se quiser nos acompanhar no Instagram, é só pesquisar por Trail Tropical Podcast e nos vemos por lá. Até o próximo e se divirta nas montanhas.